A qualidade da democracia. Por José Álvaro Moisés. Professor José Álvaro Moisés, qual o tema da coluna hoje? Esta é a última semana antes das eleições. Na verdade, nós temos 5 ou 6 dias antes que os eleitores, 147 milhões de eleitores, possam manifestar a sua escolha de segundo turno dessas eleições. Algumas questões, no entanto, que vieram à tona na semana passada são muito preocupantes porque incidem sobre, de certa maneira, mecanismos que poderiam levar à manipulação do voto ou das informações que são base para o voto das pessoas. A Procuradoria-Geral da República pediu à Polícia Federal uma investigação sobre a suspeita de que empresas de tecnologia de informação estariam disseminando de forma estruturada mensagens em redes sociais relacionadas tanto à candidatura do deputado Jair Bolsonaro como do ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad. Na verdade, esse pedido de investigação por parte da Procuradoria-Geral da República, mais particularmente da procuradora Raquel Dodge, ela veio depois que o jornal Folha de São Paulo revelou na quinta-feira da semana passada que algumas empresas estariam comprando pacotes de disparos em massa de mensagens contra o PT no WhatsApp. E que, de certa maneira, essas empresas preparavam uma grande ofensiva, uma grande operação nesta semana que nós estamos iniciando, antes, portanto, do dia da votação do segundo turno da eleição. Entre as empresas estaria, por exemplo, uma empresa que se chama Avan, do empresário Luciano Heng. O empresário nega ter pago a agência, não é? Ter pago esses disparos, e afirma que, na verdade, isso foi uma coisa falsa por parte da Folha de São Paulo. O próprio candidato Jair Bolsonaro, que de alguma maneira também está incluído nessa denúncia, declarou que, na verdade, a Folha de São Paulo teria feito uma fake news e promete, dessa maneira, processar o jornal Folha de São Paulo. Aqui é preciso considerar algumas coisas muito importantes, né? Professor, quais seriam essas considerações? A experiência dos últimos anos, não só no Brasil, mas também em outros países, como no caso dos Estados Unidos, mostraram que, com o avanço da tecnologia de informação, WhatsApp, Facebook, etc., surgiu esse fenômeno do fake news, quer dizer, de notícias falsas destinadas a influenciar os eleitores, criar situações de pós-verdade e que, num certo sentido, poderiam criar cenários em que os eleitores são enganados. É uma coisa muito grave, porque desequilibra, se for feita na direção de um candidato contra outro, desequilibra completamente a equidade, a igualdade das condições em que as eleições devem se realizar para que a disputa eleitoral seja equânime, né? Então, desse ponto de vista, muitos analistas, muitos observadores chamaram a atenção das autoridades, em particular do Tribunal Superior Eleitoral, para que fossem tomadas uma série de medidas na direção de proibir as fake news, ou pelo menos de criar situações que pudessem, de alguma maneira, impedir a disseminação das chamadas fake news, das notícias falsas. A presidente do Tribunal Superior Eleitoral, diante dessas notícias, da denúncia que a Folha de São Paulo fez e o pedido de denúncia da Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, a ministra Rosa Weber, presidente do TSE, chegou a admitir que o tribunal tomou algumas iniciativas, mas que elas não foram suficientes. Mesmo o procurador eleitoral do tribunal fez uma série de pedidos de investigação e admitiu que isso, se for bem sucedido, vai tomar alguns meses. Não é alguma coisa que se resolve rapidamente e que de alguma maneira possa ter impacto sobre, digamos assim, o resultado das eleições. Quer dizer, isso significa que esse fenômeno de fake news pode estar influenciando o resultado das eleições, sem que, no entanto, haja, por parte das autoridades da Justiça Eleitoral, tempo suficiente para coibir esse tipo de incidência sobre a campanha. É evidente que isso, se verificar que realmente ocorreu a favor de um ou de outro candidato, quem quer que seja, né, implica no que na legislação se denomina a incidência do caixa 2, o que, portanto, desequilibraria as eleições. Portanto, não é uma coisa tão simples, é uma coisa grave sobre o qual precisamos pensar melhor, meditar e, de alguma maneira, buscar soluções para resolver a questão. Convido todos os ouvintes a voltarem a frequentar a coluna na próxima terça-feira. Muito obrigado. Eu, Simone Lemos, ouvi o professor José Álvaro Moisés. A qualidade da democracia.
Por José Álvaro Moisés.